Muito bem, começando mais um Legendários Cast nesta noite. Hoje, um dia especial, recebendo mais uma vez pai e filho. E com um nome diferente, especial também. Boa noite, Antero. Boa noite. Você que está com a gente hoje, Antero, que esteve subindo a montanha e hoje está aqui nos prestigiando com a presença do nosso Legendários Cast. Muito boa noite, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente, convidados mais que especiais, amigos do coração aí que têm enfrentado a montanha e então agora com um legado ainda, agregando ainda mais essa transformação que não atinge não só homens, mas também a família completa. E boa noite também para o Marcelão, que está sempre aí conosco. Sim, para mim, mais uma vez, uma satisfação enorme poder estar aqui hoje, recebendo nossos amigos, nossos irmãos aqui, o Davi e o Fernando Grochovics, tá Isso certo? É aí, esse o nome? Grochovic. Rapaz, Legal. ensaiou e falou o nome, hein? Hoje falando sobre paternidade, sobre legado Isso. de pai para filho. Olha que negócio legal a gente tratar aqui hoje. Que legal, que benção ter vocês aqui, Fernandão, o Fernando e o Davi. Satisfação ter você aqui, Fernando. Obrigado pelo convite, agradeço aí. É uma honra, né? Honra é Estar nossa. aqui presente, principalmente e falar um pouquinho do que Deus tem feito através não só do Legendários, mas do legado, que uma plataforma, um jeito novo de nós levarmos aí o que Deus tem para as famílias, através aí de pai, filho e filhas na montanha. Então, é uma honra estar aqui, uma bênção. Agora prestem atenção no que vai acontecer agora. Como vai Fala, ser tratado? Davi, Ó, dá vai a até sua parecer, entrada aí. vai Tudo parecer bem? até que é efeito especial, mas presta atenção aí, Vai vai lá, soltar Davi. o brado. Davi, fala próximo do microfone para soltar mais o brado ainda para nós Beleza. aqui. Meu nome é Davi, eu tenho 14 anos. Eu fiz lá na Guatemala o legado Águias, que seria o nosso dos mais velhos, do relacionamento pais e filhos lá, pra gente ter o legado lá. Legal, faltou um boa noite. Boa noite. Vou te falar, Ah, as nossas moças aí dos legendários aí, filhas de legendários, já ouviu a voz ali, viu? Já causou aquela emoção. Olha só, até. Então não precisa só ficar na voz, né? Tem o vídeo também para acompanhar. E vocês nos acompanham aí via YouTube. Muito legal estar aqui. Legal. Gente, vamos começar então sobre vamos o lá. nosso tema de hoje. Bora Eu lá. quero fazer menção do texto bíblico, que é muito especial e importante, para esse momento nosso aqui, que está ali em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Olha que importante. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Veja que a responsabilidade grande é pensar em honrar pai e mãe. Eu já quero começar assim, já de cara, pensando, como que é isso, Antero? Ajuda a gente a entender aí como funciona isso. Honrar pai e mãe. Eu acho que o legado, eu acho, né? Eu tenho certeza que o legado, aquilo que vocês sentiram e experimentaram na montanha, faz menção justamente com isso. Fala para nós um pouco aí do que é isso na montanha, Fernando. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre o legado. O legado, eu quero contar um pouquinho da história, né? Ano passado, eu cheguei, estava ali na internet e tal, e eu tinha uma viagem programada com a minha família, na metade do ano, em julho, nas férias. E acabou que não deu certo. E naquele instante ali, abriu ali uma divulgação, um post do Legendários, né? Do legado lá na Guatemala, do Águilas. Eu falei, cara, é daqui 2 semanas. Olha só. 2 semanas. Eu, eu vou. Eu falei assim, vou. Daí eu falei, minha esposa estava no quarto, falei, amor, posso ir pro legado na Guatemala? Ela falou assim, pode. Eu falei, ô, louco, ela falou que pode. Você gravou? Você gravou isso? Eu falei, cara, então vou ter que ir. Daí falei, vamos ver passagem agora, vamos ver as coisas. E ali começou o legado. Alvará mais instantâneo que eu já vi. Mais. E ela sabia que a gente tinha planejado uma viagem, mas foi no coração dela e no meu coração que a gente sentiu naquele momento que eu precisava. Porque eu precisava caminhar com esse sujeitinho aqui, ó. Ele tem uma voz de homem, né? Uma voz Olha.
maravilhosa do Senhor, que Deus deu um dom para ele, Glória a Deus. para a gente subir a montanha juntos. E ali começou uma história diferente entre nós dois, porque o Lucas, o meu filho mais velho, que já é legendário, tem 18 anos, caminha comigo na montanha, né? Eu tenho um tempo especial de legado com ele na montanha, experiências na montanha. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou assim: e o teu filho mais novo? Você precisa caminhar com ele. Você não pode deixar ele em casa lá e ele só ir na chegada dos legendários. Uau. Mas ele precisa ter uma experiência de pai e filho com você. Olha só. E o Espírito Santo falou naquele momento para mim. Então ali começou uma história de legado. Nós viajamos para Guatemala, foi um tempo precioso, foi maravilhoso, foi sensacional. Sensacional aquele tempo. Sensacional. E isso a gente sabe que causa memória afetiva ali, não é? Causa essa memória tanto para você quanto para o Davi, porque a gente entende que esse decorrer até a Guatemala, tenho certeza que foi um momento de testemunho, troca de experiências. Não é assim, Davi? Tenho certeza que ali você teve um tempo para com teu pai diferente do que você tem aqui em Curitiba. Claro. Ainda mais que nesse momento é só você e o seu pai, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que contar com ele tem que contar com você. E foi um momento muito louco também. Porque a gente saiu 2 semanas, ele chegou pra mim e falou: Não, a gente vai pra Guatemala. Eu fiquei tipo, cara, da onde? Dele, não, a gente vai fazer o legado na Guatemala, você quer? Daí, tipo, eu falei: Nossa, mas que estranho, né? Do nada. Diferente, né? Exato. É que eu nem sabia que existia o legado naquela época. E daí ele falou que ia ser um momento muito legal e realmente tocou meu coração. E quando a gente foi pra lá, foi exatamente o momento de criar um laço mais forte. E eu creio que o legado é isso. Olha só. O legado é um momento de você exatamente aprender sobre a honra entre o filho e honrar o pai. E olhar pra ele como, mesmo que ele tenha os seus próprios defeitos, mesmo que ele não seja perfeito, Sim. mas ele é uma pessoa boa. Cara, pensar em legado de pai para filho, esses momentos assim, especiais aí na Guatemala, que deve ter sido muito intenso, é de se pensar o seguinte: se a relação já é boa, tende a ficar muito melhor. Uhum. Se for um pouco conturbada, também lá é o lugar para promover a conexão e ajustar os pontos, né? Sim. Mas deve ter sido uma experiência muito legal que vocês devem ter vivido, né? E eu queria que vocês compartilhassem alguma experiência pontual, assim, que vocês possam compartilhar. Não Sim, sei até onde dentro do pode, limite de a gente falar as coisas, porque eu digo assim, nós vamos ter o legado Águilas no segundo semestre aqui no Brasil e aqui em Curitiba. Legal. Então, quando nós fomos lá, vamos para Guatemala? Vamos para Guatemala. Ele, só vamos, sabe aquele negócio? Foi. Fez a mala, chegamos, eu falei com o pessoal na Guatemala e tal, me trataram muito bem e tal, e nos receberam muito bem. Só que a gente chegou e a gente seguiu a lista. Seguiu a lista. Mochila. Observação, você que nos acompanha, você que vai subir a montanha, Isso. segue a lista. A maior dica é siga a lista. Entenda isso, por favor. Siga a lista. Pronto. Nada mais, Desculpa nada interromper, menos. Não, mas era importante perfeito. mencionar. Já tá, ó, a dica do dia, tá? Então a gente chegou e foi para Guatemala. Eu e o Davi, a gente chegou lá, só tinha eu e ele de brasileiro. Então, eu creio que até nós somos os primeiros brasileiros a fazer o Águilas na Guatemala. Daí agora vai ter o Thiago, vai ter o Nery agora, metade do ano. Eu não sei se mais alguém aqui do Brasil foi, mas eu sei que eu e o Davi fomos os primeiros. Isso é mais ou menos? Não, a gente foi lá, a gente foi, então, pioneiro. Então, ninguém contou nada pra gente. E a gente chegou lá, o Antero tem essa experiência de ir para Guatemala. Cara, os caras falam muito rápido. Daí muitas vezes os caras estão falando, você tem que pegar e catar ali, montar a frase, montar o que está acontecendo. Eu até peguei ali 80%, 90%, mas o Davi não pegou quase nada. O Davi falava em inglês os caras, né, para tentar ali entender, se comunicar. Chegamos lá. E foi um bate e volta. Chegamos sexta e voltamos domingo à noite. Misericórdia. Louco, é louco, louco. Mas foi show de bola. E as experiências ali, Marcelo, que eu posso dizer para vocês, foram marcantes. Eu tenho algumas fotos, até eu coloquei ontem na apresentação que eu estive ali ministrando no Legacy, uma foto minha e do Davi, e estava muito sol, estava calor a montanha. E daí, como meu protetor solar estava na mochila, eu não podia tirar toda hora, nós tínhamos um momento ali, cara, eu tinha que passar um protetor solar. O que eu peguei? Barro. Olha só. Eu peguei barro e passei tudo assim, cara. Os caras mergulhando no barro. Sério, eu passei barro. Fiquei assim, cara, molhadaço.
mas para me proteger do sol, né? E graças a Deus foi benção, que depois nós tivemos uma dinâmica lá que quem vai participar do legado, Águilas, vai participar dessa dinâmica. E foi um momento muito forte, desde o início que nós pisamos o pé na trilha, até o final foi impactante. Eu já pude servir agora no legado, nos ursos, nos jaguares, a gente vai servir agora na Valentes, agora no final de semana, as meninas. E eu vou dizer o seguinte, o Águilas, ele é muito forte. Então, pai, né, você que vai levar o seu filho, né, pro Águilas, se prepare, cara, você vai chorar muito. Você vai levar pancada. Se é um legendário, a gente levou pancada na montanha no sentido de Deus falar com a gente, você vai ser impactado novamente. Essa relação de pai e filho. Outra coisa, nós tínhamos uma certa dinâmica que nós fazemos nos legendários ali, que você vai passar lá também, que era o momento pai e filho com os demais ali. Eu e o Davi testemunhamos uma cena muito triste, muito forte. Enquanto pais estavam ali no momento de relacionamento, consertando situações, nós pudemos ver um pai e um filho se separando. E o pai tentava chegar perto e o filho saía. Por quê? Porque existia uma barreira ali que precisava ser consertada. Mas graças a Deus, no final, eles estavam abraçados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eles estavam ali chorando e estavam recebendo a camisa branca. O pai pôde entregar a camisa e o boné para o seu filho. E aquela barreira que estava acontecendo, ela não existia mais. Quebraram. Foi Que quebrada. legal. Isso é legado. Quebrar as barreiras que acontecem na vida de pai, filho e filha, uma família, para que Deus possa se manifestar e trabalhar no meio daquela família. Uma experiência só para a gente compartilhar com muitas pessoas. A gente passou aí pelo último top e a gente viu muitos homens se emocionando, sabe? E muitas vezes tem aquela questão, aquele trauma que é transacional, de geração em geração, geracional. Você acredita que também esse pode ser um momento onde esses pais, para com seus filhos, quebrem uma certa forma até de maldição? Eu creio que sim. Eu creio que naquele momento que eu falei desse testemunho desse pai e desse filho, que eram da Guatemala mesmo, né? Eu vi que ali existia uma barreira de criação, uma barreira que o pai mesmo, muitas vezes, ele foi ensinado, ele foi educado daquela maneira e ele transmite de uma forma inconsciente, muitas vezes sem querer, ou ele não sabe, porque ele não aprendeu isso, ou ele tem um trauma. Mas ali a questão, eu digo assim, quando a gente fala do nosso top, o nosso top não é físico, o nosso top é espiritual. Sem dúvida. E ali, na montanha, no legado, a gente já presenciou aqui esse ano aqui, os legados que nós tivemos aqui já. E eu digo assim pelo Águilas. O Águilas, ele é muito forte na questão assim geracional, na questão assim espiritual, pai e filho. E conversas assim diretas, que você vai ter assim coisas que você não tem tempo para sentar com seu filho, alguns pais, falar sobre vários assuntos e assuntos cabeludos. Que a gente fala Olha assim. só, sim. O Davi lembra Sim. que a gente sentou uma hora, a gente sentou e começou a abrir o livro, assim, falar, filho, pai, tal. Coisas assim que é muito bom, Que legal. sabe? É Benção. muito bom, Benção, sabe, muito Rodrigo? bom. É muito bom, Rodrigo. Porque é uma experiência, começa na sexta, certo? Certo. Certo. Começa na sexta, daí vocês vão sábado o dia inteiro e mais domingo. Domingo. Sem celular, sem comunicação com o mundo, aquele padrão legendário de ser, né? Então, é conversa olho no olho, né? Olho no olho. E não Sim. tem. E como eu falei, nós éramos os únicos brasileiros. Tinha americano, né? Tinha El El Salvadorenho, Salvador. tinha guatemalteco, tinha mais Eu acho. mexicano, É. tinha mais um pai que não era legendário, coisa que eu acho que tipo assim é uma coisa deles lá, mas eu acho que tem que ser um pai legendário para fazer o legado, porque ele já entende desde o ser legendário o que é o legado de um legendário, Já tem uma já linguagem. tem uma linguagem. É aquele pai, se não me engano, ele era do Equador, tá? Ele foi lá, com certeza ele aproveitou, mas se ele fosse legendário ele ia aproveitar muito mais, Sim. muito mais. Então eu digo assim, a gente chegou lá, a gente aproveitou do início ao fim, sabe? Então foi maravilhoso. E eu recomendo, nós vamos ter o nosso legado aqui, mas as pessoas me perguntam assim, será que vale a pena ir para Guatemala? Eu falo assim, vale a pena. Porque o Antero sabe o que eu estou falando. Você vai ter uma experiência longe de tudo.
Lá Deus vai falar no meio de um monte de gente estranha. E Deus vai falar aqui. Mas lá ele vai falar de uma forma diferente para você. Lá você está se dispondo do teu tempo, da tua família, do teu eu, e está se sujeitando a caminhar do jeito que tem que ser caminhado. Você não vai fugir. Tem que ser lá, não tem como fugir. Não dá pra desistir. Não dá para desistir, né? Desistir. Tá certo. Foi muito bom demais. Quanto menos ponto de apoio, mais difícil fica de pensar em desistir, né? Sim. Você sabe que eu já andei tentando puxar algumas informações aí, pedir para os caras não, os caras obedecem a antena, sabe? Isso é bom, né? Mas assim, eu perguntei aí como é que é e tal, o que que você pode adiantar pra gente? Sim, o cara diz o seguinte, uma coisa é certa, Deus vai impactar você, e se você é chorão, se você é chorão, você vai chorar muito. Sim. E aí eu pensei, bom, vamos lá então, né? Porque o que eu vou participar com as minhas filhas é dia 22 a 24 de março, próximo final de semana. Isso. Estaremos lá. Vou com minhas duas filhas, a Ana Júlia e a Sara. Desculpa, gente. Travou aqui. Falou em chorar. É missão, essa é missão. Eu tô nada. Enquanto o Marcelo vai tomando água ali, gente, deixa eu já fazer aqui um pedido a vocês. Não esquece de se inscrever no canal do Legendários Cast, ativar o sininho aí para que a próxima vez que a gente for entrar ao vivo, vocês receberem a nossa notificação. E aí vocês não perdem e acompanham ao vivo, conseguem interagir com a gente, mandar um alô, muitas vezes fazer uma pergunta, porque aí fica aquela interação bem legal. Então não deixa de já curtir e se inscrever aí, não é, Marcelo? Sim, sim, sim. Obrigado. Valeu, Vomir. Então é o seguinte, eu vou participar com as minhas filhas agora, dia 22 a 24 de março, no Legado Valentes, com as minhas duas garotas, e tenho certeza que vai ser bênção. E aí a lista também já me impressionou. E é claro que eu não vou contar o que tem na lista, né? Sim. Mas o que eu procurei me antecipar em relação a eventuais coisas que eu poderia pensar para fazer melhor. Mas os caras disseram, cara, relaxa, desfruta o caminho. Por isso que eu falei da linguagem, né? Desfruta o caminho, mas uma coisa é certa, você vai ser impactado. E se você é um cara que costuma chorar, se emociona em relação às suas filhas, se prepare, porque vai ser muito intenso. Então tá aí, tá? Fica a dica, Fica né? a dica aí, então. Daí, Davi, fala para nós uma experiência tua, então, montanha, pai, Deus, esse coisa de Deus, Pai e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz para nós aí. Primeiro que quando a gente chegou lá, foi muito maluco, porque, porque a gente foi direto. Aham. E a gente seguiu a lista totalmente. E daí a gente chegou lá, a gente viu o pessoal ali, a gente tentava conversar, só que eles falavam muito rápido. E eu não conseguia nunca entender o que eles falavam. E tipo, Sabe aquela ideia que você pensa, não, eu sei falar um pouquinho desse exato. Você lá sabe. Que Eu parece, tive essa experiência, não sabe. Bugou a mente, hein? sim, Vai. parece que eles se embaralham mais do que a gente falando. E daí, quando a gente vai tentar falar com eles, nós falando mais calminho, mais lerdinho, mas das vezes eles não conseguem entender também. E eu tentava falar inglês com eles, tentava falar de todos os jeitos, só que eu percebi uma coisa, que eu não precisava muitas vezes de pessoas ali falando toda hora, eu não precisava dos caras assim, conseguindo me entender, eu conseguindo entender eles, mas sim estando toda hora com o pai. Com o pai lá em cima e com o pai aqui. Ô, Messi, É, segurança. porque ali era o lugar onde estava só eu e ele. E é exatamente isso. Ali vocês tinham falado sobre restaurar laços, fazer com que tenha um reencontro total. E é exatamente isso, legado. Eu vejo pela minha perspectiva do que eu vivi. O legado, ele é exatamente um momento de ou você vai ter um laço refeito com seu pai, ou você vai ter um laço feito com seu pai. Opa, Ó, repete isso aí, cara. Fala aí. Vai. Foco. João, Chega mais perto desse microfone e repete isso aí. Ou você vai ter um laço que você vai criar com o seu pai naquele momento, onde você vai formar e você vai ter um laço forte com ele, em que você vai crescer com ele a cada dia, ou um laço que foi quebrado há um tempo atrás, uma maldição muitas vezes familiar que pode acontecer, você vai quebrar naquele instante e você vai restaurar aquilo que foi quebrado. Benção. Então, legal. um legado para você que está nos ouvindo e assistindo são reconstruções e também são construções que são feitas ali na montanha. Isso mesmo.
Que legal. E quando você falou em reconstrução, veio assim uma curiosidade aqui na sua mente, tenho certeza que de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Muitos amigos teus, muitas vezes que você conversa ali após você vir do legado, porque a gente entende que você veio com o teu psicológico reconstruído, de muitas Completamente. coisas que você enxergou lá e do que você via antes, correto? Sim. Então, assim, muitos amigos seus que você via que esse comportamento ou essa decisão não passou ainda pelo processo de reconstrução. E você pôde compartilhar uma experiência tua em uma outra ótica, em outra visão. Aconteceu isso após você vir do legado? Você olhar de uma forma diferente para algum amigo teu, para alguma amiga, do que Uhum. você via antes de ir para o legado? Isso acontece muitas vezes, por causa que a maioria das vezes a gente vai ver pessoas que são brigadas com seus pais, pessoas que não conversam com os pais e não têm uma visão, tipo, muito boa deles. E eu achava isso muito estranho. E daí a gente vai ver o porquê, e muitas vezes são brigas familiares, essas coisas assim. Sim. E a gente vê isso muitas vezes no restaurado na montanha. A gente tem histórias também dos últimos legados que a gente teve no Brasil sobre isso. Onde eu não vou contar a dinâmica, porque você vai viver isso lá. Meu Deus. Mas, Tava aqui anotando já. Viu, Marcelão? mas isso vai ser totalmente transformado lá. Onde eu olho com uma visão totalmente diferente agora. As pessoas vêm falar comigo sobre os pais dela e eu falo, mas cara, você tem que ter mais calma também. Porque muitas vezes o problema pode ser deles, muitas vezes eles não têm mais calma, mas a ação que nós temos é uma ação que difere com aquilo que nós queremos que eles façam. Sabe que eu tô aqui ouvindo o Davi, cara, tô aqui pensando o seguinte, que o legado também é uma forma, eu tenho chamado de plataforma Legendários. É Uhum. uma ferramenta usada por Deus para mais uma vez Deus se mostrar, se revelar. Deus se revela na Bíblia como pai. Aí ele pega o pai e leva o filho junto para um lugar afastado, para um lugar onde não tem muito ponto de apoio. E é mais ou menos assim, amigão, agora é comigo, só comigo. E Deus se revela para você, por intermédio do teu pai, para dizer, você tem que falar comigo. Você vai pedir ajuda para o amigo, para o vizinho e tal, não sei o quê. O vizinho pode até dar ajudar e tal, quebrar o galho, mas tem coisas que é só Uhum. o pai Sim. que vai te dar direção. Eu tive É uma só o pai. experiência dessa aí, Marcelo. Eu não vou, eu vou dar um spoiler só, tá? Pra ficar só coçandinho quando você Para for gerar uma curiosidade. no Águilas. Isso aqui. Mas tem uma dinâmica. Ó, escutei, tem uma dinâmica. E olha, é já para quebrar no começo, assim. Como nós temos a nossa primeira noite no Legendários, que assim, é uma bênção, né? Cara, você precisa na primeira noite do Legendários, mas do legado do Águilas também se precisa aí. É uma noite muito impactante. Falar em chorar, você tá falando em chorar, você vai chorar. Você vai chorar. Sexta-feira, sábado, hein, Marcelo? Eu vou ver você chorar lá, vou estar lá servindo. Eu também. Né, André? Vamos estar lá. Mas eu posso dizer assim, um testemunho assim que foi. O que marcou o legado para mim foi isso. Eu não vou dizer porque igual a gente siga a lista, o Thiago, né? Ele começa a vir conversar comigo, o Nery, daí a gente começa a conversar sobre legado, sobre Águilas e tal. Eu falei, temos que planejar lá, me dá um manual, tal, não sei o quê, né? Daí, mas como que é? Meu amigo, quando você fazer, você vai saber. Você é ligeiro, não vai me falar nada. Não vou falar nada, né? Então, eu digo assim, é muito bom para o pai. O legado ele foi criado, igual o Davi falou assim, para refazer muitas histórias, mas também para fortalecer muitas histórias. O que já é bom vai ficar melhor. O que está ruim vai ser consertado, sabe? Porque é o lugar que Deus vai se manifestar. Mas você tem que abrir o coração. Uau. Se você vai com o coração lá, Marcelo, tenho certeza, você está com o coração aberto. Dá para sentir isso aí. Você vai sexta-feira, sábado, domingo, cara, você vai transbordar, você vai chorar. Você vai ser, sabe, transformado, você vai ser, sabe, ser impactado por que Deus vai fazer. Você comentou sobre o coração aberto e muitas vezes, muitas pessoas deixam de ser ministradas por Deus porque preferem se manter com o coração fechado. Vergonha, orgulho. Muitas coisas. E às vezes situações com o próprio pai. Coisas assim que não conseguiram resolver no passado e ainda estão ali. E de alguma forma o coração está fechado para o próprio Deus. E assim, uma outra pergunta importante para o Davi, porque a gente entende que o teu pai, ele passou por uma reconstrução nesse momento com você após participar
essa importante, digamos assim, não é? Reforma psicológica, espiritual e paternal. E quando você conversa também com seus amigos e você compartilha alguma coisa diferente do seu pai legendário, após participar do Águilas ali, teve alguns testemunhos que você já conversou com eles, olha, em casa é assim e agora era assim, agora é assim. Ou quando eles falam alguma coisa que você fala, olha, em casa já não acontece isso porque meu pai é um legendário. Acontece isso no teu dia a dia? É, uma coisa que muitas vezes difere é quando a gente vai falar sobre broncas e essas coisas assim, sabe? Que são coisas que muitas vezes os adolescentes ficam de cara com os pais. Na verdade, todas as vezes. É, Você tem paz com isso, né? mas, tipo, o que que acontece, na verdade? É, quando a gente foi pra lá, uma das coisas que tocou muito no nosso coração foi isso daí de você estar aberto pra escutar também. Porque muitas vezes você tem que estar é, pronto pra falar, mas você tem que estar pronto pra escutar também, que é uma das coisas mais importantes dentro de um argumento. E a gente vai ver ali na casa dos meus amigos e eles falam: ah, não, mas é, meu pai ele briga com isso, mas ele nem me escuta, tal, 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 isso acontece. E, e o que acontece é que eu olho pra isso e eu falo: mas a minha casa tá sendo diferente. Glória a Deus. Cara, legal. Por causa que a gente tem um momento em que ele fala comigo antes, mas ele escuta o que eu tenho pra falar. E com isso a gente consegue também moldar o coração das outras pessoas, trazendo um bom testemunho pra elas. Benção. Quando a gente escuta assim testemunho, Marcelo, Antero, Davi, Fernando, já são quase meia hora aqui de compartilhamento, de testemunhos. Parece que a gente está 10 minutos. Sim. Meia hora já. E a gente Sim. entende que o tempo, quando a gente está compartilhando, não é como passar a fase de um game. Hum. O tempo de quando você está na presença é diferente, não é? Do que você passar a fase. Você joga um game ou não? Jogo. É diferente, não é um momento diferente? É. Então, eu acho que. E a galera te pergunta no colégio, ou quando está no ensaio musical, eles te perguntam como foi você participar. Muitas vezes, ainda mais quando não tinha aqui ainda no Brasil, né? Aham. Porque o pessoal viu as fotos na Guatemala e eles falaram, tipo, cara, que loucura é essa de você ter ido pra lá? E, tipo, muitas pessoas, na verdade, eu acho que a maioria dos meus amigos vieram perguntar isso pra mim. E daí foi um desejo do meu coração falar, cara, tem que ter aqui em Curitiba pra gente conseguir fazer com eles. Olha aí. Tá, vamos lá. Então, assim, de forma rápida aí, o que você mais gostou? Eu sei que a gente acaba indo, tem uma experiência magnífica e transformadora. Já subimos várias vezes a montanha, e cada montanha nos fala de uma forma diferente. Mas, assim, tenta enumerar aí o que você mais gostou e depois o Fernando também fala aí o que ele mais gostou. É, tem algumas atividades lá que são muito boas. Na verdade, eu acho que as coisas que eu mais gostei foram as atividades. Muito boas, muito boas. E são coisas que você vai treinar seu físico também, é muito legal. Isso é uma recomendação. Pessoal, Isso é uma recomendação. Meninos, mais velho. você não se ameaça, né? Uma recomendação. mas uma outra coisa Mas nós que... ganhamos, né? De Boa, todos, né? ganhamos. Nós somos os maiores, melhores lá. Mas uma outra coisa muito legal foi, foi a experiência de estar em outro país ali também. Isso foi uma coisa maluca. Porque a gente viu que todo momento que a gente estava ali, era algo da gente olhar pros caras e eles chegavam pra gente, ah, Brasil, Pelé, futebol, tipo, toda hora, qualquer coisa. Tipo, tinha acabado, daí o Piazinho tava com uma bola, ele chegou pra mim, ah, vamos jogar bola. Porque, tipo, eles olhavam pra gente e falavam, cara, que diferente eles serem do Brasil. Tinha uma lembrança ali, não é? Exato, e daí isso foi uma das coisas que marcou muito na minha cabeça. Porque a maioria das vezes que o pessoal vinha falar comigo, eles não sabiam falar comigo, eles não conseguiam ter um diálogo. Então eles chegavam pra mim e falavam, não, mas futebol, Brasil, Copa do Mundo. Começava a tentar criar um diálogo por meio disso, sabe? Legal. A comunicação, você tem que tentar se comunicar de alguma forma, né? Então, Sim. estabelecer comunicação. E se eles acharam esse gancho muito legal. Isso, muito Vai lá, Fernando. Cara, eu gostei muito do Legados
do legado da Guatemala, né? Já foi alguns tops, assim, como legendário aqui no Brasil, e a gente viu algumas coisas assim que, puxa, Curitiba é muito bom. E eu tenho certeza que foi muito bom o Águilas na Guatemala, e nós vamos fazer um segundo semestre aqui. E eu Padrão Guatemala. melhor. Opa! Seguinte, eu acho que quando a gente tem um padrão, a gente aprende isso aqui. O padrão já está aqui. A gente tem que, pelo menos, estar junto desse padrão Se ou melhorar. equiparar ou fazer melhor. Isso. Eu acho que. E não é para se achar. Porque quando a gente está com uma, igual eu falo assim, uma farda laranja, uma camisa branca, né, as meninas uma camisa rosa, né, eu acho que a gente não é melhor do que ninguém. Mas a gente vai ser cobrado mais do que os outros. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. O legendário não é mais do que um outro irmão da igreja, um outro servo do Senhor. Não, o legendário, ele é um servo do Senhor que vai ser mais cobrado porque ele foi ensinado de uma maneira ainda mais potencial, Mais intenso. mais intensa. Então, eu entendo isso aqui. E nós vamos fazer. Eu gostei muito do legado da Guatemala. As dinâmicas são muito boas, as atividades foram muito boas. O contexto das prédicas, por mais que a gente não entendia algumas coisas por causa da língua e de algumas gírias deles, Sim. mas o contexto das prédicas são muito boas e muito fortes. Olha aí. Então, eu gostei muito. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um formato de águias, né? O Águilas aqui no Brasil, aqui em Curitiba, muito bom. Hoje eu quero fazer só uma ressalva. Nós tivemos até no algumas redes sociais pessoas falando assim: "Ah, eu não consegui inscrição porque não estão deixando as pessoas de fora fazer". Mentira. Nós tivemos aqui no Ursus, primeiro que nós fizemos aqui, Carioca. Nós tivemos pessoal de Santa Catarina, nós tivemos gaúcho, interior do Paraná. Então, pessoal, as inscrições do legado é assim, é tipo top, tá? É 10, 15 segundos, meu irmão. Então, ora mais que você vai conseguir. Tem que estar com o devocional em dia, porque Isso mesmo. não adianta. Quando nós vamos para a montanha, nós levamos 450 homens para a montanha. São 450 vagas. Mas quando nós falamos em legado, nós falamos em 50 vagas. Mais difícil. É muito, muito, muito mais difícil. É Legendários Brasil que quer. Então, ninguém está fazendo tipo assim, só para Curitiba. Não, nós tivemos aqui vários estados nos primeiros. Então, igual o Antero falou assim, ora mais, peça o tempo certo que o senhor vai abrir a sua inscrição, tá? O legado tá tipo assim, o top tá igual a você achar um estacionamento na PIB. Né? Cara, tá quase impossível. Tá quase impossível. Então, ora lá. Deus vai abrir o momento certo de você participar do legado, do top, achar um lugar no estacionamento e Deus vai te abençoar muito. Legal. Quem nos acompanha já deve ter vivenciado essa situação. O último top que estava previsto aí para o dia 1º de maio, o top 703 abriu inscrições nesse último sábado, né? E aí eu fui tentar fazer inscrição para o meu pai. Aham. E aí, assim, inscrições encerradas. Mas a gente ora para a abertura de um novo lote, né? Vai que, né? Vai que a Vai que. Ora. Isso. Duplica aí, ó. Legal. Vamos atualizando também o pessoal aqui dos canais e mídias sociais, né, Marcelão? Isso, temos nosso site, legendarios.org.br. Você nos encontra também no Instagram, no @legendarioscuritiba, no YouTube, @legendarios.org.br, 100 ponto. E, é claro, o nosso Legendários Cast, Legendários Cast, isso diretamente no YouTube, esse canal que você nos acompanha. Muito bem, já são mais de 35 minutos aí, Antero. Já. Momento precioso, né? Agradecer a cada um que está nos acompanhando. Pessoal sempre muito submisso. Aqui quando o Antero, a Marcela, todo o nosso time de mídia também está convidando vocês a participar, a gente fica sempre muito feliz. É um tempo realmente precioso de gratidão para que a gente possa ter esse tempo de comunhão, né, Antero? Nós já estamos chegando no final e eu gostaria então de fazer uma pergunta para vocês. E daí vocês responderem aqui mesmo no YouTube aí, dizendo assim: você honra seus pais? Isso é uma pergunta direta para você. Você honra seus pais? Por quê? Responde para nós, vamos tentar interagir um pouco mais aí com essa questão do legado, né?
Pode escrever, positivo, negativo. Não, não honro meu pai por causa disso, por causa daquilo. Sim, eu honro meu pai, minha Sim. mãe, família por causa disso, disso, daquilo. Vamos tentar interagir aí. Você vai aí nos ajudar e vamos tentar entender um pouco mais como anda essa questão do legado, não só em Curitiba, mas para todo esse pessoal aí que nos assiste e nos escuta. Exatamente. Além de entender, a gente vai colocar também em oração, né? Um motivo especial para que a gente interceda juntos. Porque a gente entende que um homem sozinho é presa fácil. Mas juntos, como família, como uma manada, Sim. a gente pode atingir o nosso tempo melhor de aperfeiçoamento. Não é assim? Valmir, temos ainda 30 segundos para uma última pergunta. Opa, temos, Minha? temos Olha alguns aí, créditos. olha aí. Queria saber do Fernando e do Davi se eles recomendam e se o legado e o programa dos Legendários é para todo homem que nos assiste hoje. Isso, legendário, e também se todo adolescente, todo jovem, toda criança, se o legado também é para eles. Eu sou suspeito a falar. Tem meu filho é legendário mais velho. O Davi, Lucas, né? o Lucas. Lucas, Aí, ó. te esperamos aqui, queridão. É isso aí. ó. Quando é que você vem? É isso aí. Então, o Lucas, eu tenho o prazer de caminhar com ele. O Davi é legado e com certeza vai ser um legendário abençoado. Amém. Amém. E eu recomendo, porque eu já falei aqui algumas coisas assim que a gente viveu na Guatemala e vive na montanha. Isso aí só faz bem. Bem. A gente, até comentando aqui pós-top, né? Talvez esse foi o top que a gente mais sofreu fisicamente agora. Eu entendo assim que a gente chegou tarde em alguns lugares, assim, estava bem trabalhoso, né? Eu até machuquei meu joelho, mas a vontade na segunda-feira é de voltar para a montanha. Então, se você está com vontade, com tudo isso aqui, de voltar para a montanha, é claro que é bom. Amém. Eu recomendo, né? Igual, eu assino embaixo, né? Pronto, Então, aí, ó. é muito bom. E aí, Davi? Recomenda? Eu acho que é uma experiência que tem que ser feita por todo adolescente e por toda criança. Porque exatamente o que eu disse, na verdade, o tempo todo. É um momento em que não, para mim, o que que é? Não é um mini Legendários. Exatamente. Eu acho que não é um mini Legendários. Não, e não é. Não de tem forma nada a alguma, ver. Não tem nada a ver. Para mim, é exatamente o momento em que você vai criar um laço com seu pai. Que É legal. muito importante isso que ele falou, hein? Penso, isso é importantíssimo, porque a piazada aí, né, como nós falamos aqui, Uhum. os meninos e as meninas, não é legendários, é legado, é diferente. Você vai passar, né, viu? Você vai passar ainda pelos legendários. Vou ter o prazer de poder subir a montanha com você daqui a alguns anos, porque precisa fazer 17 para 18 anos, né? Mas é diferente. É diferente. Totalmente. Totalmente. Muito bem, chegando ao final aí, agradecendo já, né, Antero, Marcelo, a presença do Davi, que esteve com a gente aqui, da Visão, olha só, gente, o nome... Qual é o sobrenome aí, Marcelo? Você ensaiou. Repete para nós o sobrenome do Davi, vamos ver se está na ponta da língua mesmo. Guist Olha, e Groschovics. parabéns. 100%, hein? Ó, parabéns. Davi, muito obrigado, viu? Sem problema. O prazer é meu, na verdade. Legal. Olha só, Fernando, obrigado, que Deus te abençoe. Tempo especial, né, Obrigado, Marcelo, Antero, aí de obrigado. recebê-los. Compartilhamento de Bênção demais. testemunhos, né? Prazer imenso. Foi bênção e, mais uma vez, né, que alegria tê-los aqui conosco. A gente espera que vocês voltem novas, em outras ocasiões, Com né? certeza. Também na próxima terça-feira temos mais um legendário aqui, e com certeza com as suas filhas. O Rafael Conrado deverá estar aqui com a sua filha. Vou participar junto com ele nesse próximo legado. Na terça-feira temos mais conversa a respeito de legado, porque eu lá estarei também, vou experimentar vou ter essa experiência e tenho certeza que vai ser especial. Rafael Conrado na próxima terça-feira. Então, o papo de terça-feira que vem é sobre legado meninas. Então, Meninas. as meninas aí, cutuquem Olha seus aí, ó. pais para poder escutar aí um pouco do que as coisas que acontecem na montanha. Legal. Antes de finalizar, Marcelo, também tem uma pergunta que eu estou sendo indagado todos os dias. Onde eu caminho aí, passo, vou na barbearia, me perguntam, eu vou na mecânica, me perguntam, eu vou orar de manhã, o pessoal nos pergunta, Valmir, quando vai abrir o link para se inscrever? A orientação para quando abrir, qual é, Antero aí? O pessoal quer servir, Quer servir, mas você viu o nosso top? Nosso top, próximo top. Próximo top, fica esperto, deixa o teu devocional em dia, porque logo o pessoal da TI aí já vai
colocar aí nos grupos aí para servir no próximo top que vai acontecer 1º de maio aqui em Curitiba. Tá aí, então, ó. Recado dado pelo Antero, viu, gente? Então tá esclarecido aí. Tá feito, então, mais uma participação importante, Marcelão, mais um momento aqui precioso entre famílias, né? Que legal, uma alegria enorme ter aqui o nosso irmão, amigão, que vai servir junto com a gente. É um dos caras que a gente caminha junto também nos patrons do Legendários. E que legal ter aqui o Davi também. Aliás, eu já deixei esse cara algumas vezes na cara do gol jogando futebol. O cara que toca muito bem a bola, foi muito legal estar com esses dois queridos aqui. Benção demais. Muito bom, Antero. Teu recado, então, aí para os legendários que estão se preparando já após as inscrições encerradas para o próximo top aí, para esses legendários que estarão lá colocando o teu coração segundo o mandamento bíblico. A recomendação é de sempre. Segue a lista. Segue a Não lista. tem outra coisa. Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado, Davi, Fernando, Marcelo. Prazer imenso poder estar aqui conversando. Tinha mais um monte de Nossa. perguntas para fazer, mas deixa para os próximos Deixa pro capítulos aí. Ai, Um abraço. Fiquem com Deus. valeu, gente. Deus Valeu. abençoe e Deus até a abençoe. próxima. Até a próxima. Abraço. Até.